Delegado Francisco das Chagas Santos Costa, delegado Bareta, tudo bem com o senhor? Bem, né? É uma satisfação tê-lo aqui no Pod Costa. Temos certeza que será mais um documento que nós vamos produzir. Para mim também é uma honra muito grande, inclusive faz nos lembrar quando tirávamos plantão na velha central de polícia, ali na rua 13 de Maio, e meu amigo chegava por lá, como outros jornalistas da época, e assim, um ensinamento muito grande, né? Muito grande. Primeiramente um dia de sábado à tarde. Nós não tínhamos, nós sempre estávamos ali atentos e para prestar um serviço, e você também, um jornalista naquele tempo, eu lembro, a gente não tinha meios assim, não tinha rede social como tem hoje, não tinha transporte, era muito pouco, telefone e tudo, mas você estava lá, em cima da notícia e dando sempre, como se diz, em primeira mão. Eu lembro até quando eu vejo os caras falar em exclusivo, eu lembro você que você sempre gostou disso. Nós temos aqui também conosco o jornalista Júnior Santos, que também é da TV Lupa 1, do portal Lupa 1, que faz parte aqui do Pod Costa. Delegado Bareta, eu gostaria que o senhor contasse objetivamente a sua história, desde o começo, desde menino, tal, até chegar aqui nesse momento. Não, a minha história, eu nasci, me criei ali na Vermelha, né, no bairro Vermelho, de primeiro chama Rateiro, ali na Vermelha, onde ali a Miguel Rosa, passava a Maria Fumaça, um do Exército, e hoje a gente vê aquilo ali, a gente nem imagina o que era antigamente. E eu me criei ali, brincando a brincadeira de Zorro, de Tarzan, e sempre na mente de querer ser policial. Naquela época, a minha mãe dizia, esse menino vai ser um detetive, né? Porque eu não sabia o que era investigação. Aí eu era muito curioso. Eu era muito curioso e lembro que eu ainda pequeno, muito criança, meu pai era açougueiro, magarefe, ali no Mercado da Vermelha, ali o Mercado da Vermelha, Laurino Veloso, que é o nome do senhor que tinha uma quinta, chamava Quinta da Vermelha, que deu origem ao bairro. E minha avó foi a segunda moradora de lá. E aí mataram, tinha um senhor lá que serrava osso de boi, e nada do Cândido, do Candão. Eu era pequeno, sempre andava lá por casa, me botava no braço. E aí um certo dia ele foi morto. Coincidentemente, o corpo dele apareceu ali, onde hoje é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, ali no centro administrativo. Ali eram umas quintas de capim e muitos pés de mango, chamava Quinta do Grangeiro e ao outro lado Boca Bonita. E ele apareceu morto ali. E aí, faqueado, um golpe na garganta. E aí, o meu pai com a mamãe fomos para o velório dele. E chegando lá, ele estava no caixão, coberto com um lençol branco. E aí, de repente, o sangue começou, como se diz assim, a merejar, como diz o caboclo no interior. Sair. E eu ouvia dizer que quando morto, o sangue está jorrando, é porque ele está pedindo vingança e o criminoso está perto. Ah, rapaz, tinha isso, né? E aí eu bati assim na saia da minha mãe e disse assim, mamãe, olha o sangue, o criminoso está aqui perto. Aí a mamãe, indo, deixa. Ah, mãe, chamou o papai me chamou lá fora, deixa história, não sei o quê. Rapaz, e por coincidência, tava lá o Valdeci e o Capitulino. Era justamente os dois indivíduos que tinham matado ele. Porque o Candão chegava de madrugada no mercado, por volta de 2 horas, 3 horas da madrugada, e lá tinha uns quioscos, que hoje chama quiosco, mas chama quiosco, de venda de gêneros alimentícios. E o Valdeci tinha um. Só que o Valdeci estava arrombando à noite, o dos outros e roubando, e furtando, aliás. E o Candão chegou e viu. Aí eles falaram, quando o Candão ficou calado. Só que o Candão gostava de beber, e um dia começou a beber e disse que ia entregar ele, ia falar, ia dizer que ia entregar ele para a polícia.
E aí eles convidaram o Candão para tomar um banho de rio, lá no Parnaíba ali, que era no centro administrativo da Lagoa. Levaram ele para lá com a garrafa de cachaça, por volta de 11 horas da noite, meia-noite. Aí cada um tomar um gole de cachaça. Na garrafa mesmo, não levaram nem copo. Aí um tomou, tomou. Se agora é a tua vez, Candão. Quando o Candão levantou, o cara que sangrou, ele veio aqui. Pô, aí depois furaram ele todinho. Então, assim, eu sempre gostei de polícia. Eu sempre gostei, tanto que agora mesmo eu tô vendo esses livros aqui da Agatha Christie, do Aliado Sherlock. Ó. E aí eu. E da Agatha Christie também. Bem. E aí eu sempre foi uma coisa que eu gostei de ler. Agatha Christie. Sherlock, filmes policiais. É tanto que eu participava de um grupo de jovens, já na adolescência, ali na Macaúba, Unidos Santa Gema Galgani, o SGG, e lá a gente, dia de sábado, e a gente fazia uma ata dos presentes. E aí eu gostava sempre de ler umas policial, e passava na época um seriado, Bareta, Isso. filme policial muito bom. E aí os colegas começaram a botar Bareta na ata, e ficou. E aí quando eu entrei... Era um policial, ele era descendente de mexicanos, mas era americano. E a série se passava nos Estados Unidos. Muito bom. Muito bom. Ele era um investigador, trabalhava só, não é? Gostava de campo, que isso que às vezes a polícia, às vezes deixa a desejar no sentido da investigação, porque o policial, além dele conhecer a tecnologia, mas ele tem que conhecer a metodologia, porque senão ele estraga a tecnologia. É. E polícia de campo. Então eu gostava. E aí pegou um Bareta. E aí quando eu entrei na Polícia Civil, ingressei na Polícia Civil no dia 25 de agosto de 1980. Guia do Soldado, emblemático. E aí comecei na Polícia Civil, o secretário da Segurança Pública era João Clínico da Almeida, chefe de gabinete era o Dr. Macário Galdino de Oliveira. Isso. Eu cheguei lá, eu já tinha uma bagagem intelectual boa, e aí, quando eu fui conversar com o secretário de Segurança, naquele tempo a Polícia Civil ganhava muito pouco, muito mal. Hoje a gente não ganha tão bem, mas pelo menos dá pra gente viver. E aí ele disse assim, meu filho, procure outra coisa, isso aqui não dá camisa pra ninguém, ainda hoje me lembro, entendeu? Ele já queria ligar. Aí naquela época, a elite da polícia, Instituto de Criminalística, eu fui trabalhar com o professor Vital Araújo. E o vice-diretor do Instituto era o René dos Santos Piaulino. Isso. E aí eu fui trabalhar, tudo. Depois eu voltei para a escola de polícia, que era comandada pelo coronel Nonato Lopes, que era uma pessoa muito boa. Raimundo Nonato Lopes. Muito boa. E Pai do coronel Edivaldo Marques. E passei, inclusive, a tirar plantão na central, na velha central de polícia ali, onde hoje está até ali um pouco abandonado e tudo. E eu gosto até de passar para ali e fico olhando dia de sábado ali com aquele saudosismo e tudo. Porque a gente atendia o distrito que estava de plantão na central 24 horas, ou então, quando eu entrava à noite, atendia Teresina todinha. Teresina toda. Toda, e naquele tempo nós tínhamos ali o Baixo Militrício da Paysandu, e era a noite todinha aquele chafuro. Confusão. E eu lembro que esse nome, aí o amigo Feitosa que está aqui, soube, né? E naquela época você escrevia no Jornal Estado. No dia. E tinha um programa muito bom na Rádio Difusora. Na Rádio Difusora. Era no Jornal Estado, exato. E tinha um programa na Rádio Difusora, dos bastidores policiais. Era uma audiência monstra naquela época, eu acho, naquela época, rádio. E aí você disse, olha aqui na Polícia Civil do Piauí agora tem um Bareta, né? Aí começou, inclusive, botando também lá no jornal, escrevia, e eu ficava muito empolgado, o pessoal da minha família, olha, já tá saindo até em jornal. Porque o seu apelido já era Bareta, que os colegas lá do grupo de jovens haviam dado, né? Sim. E tudo, mas não havia projeção sua ainda. Só mesmo lá no bairro. Só no bairro e tudo. E aí nós, quando soubemos, nós tornamos público esse apelido. E esse apelido hoje vai longe, né? Longe. E eu graças a Deus. Passei a escrever Bareta com 2 T. Realmente, Bareta com 2 T.
E graças a Deus, hoje você chama Francisco Costa, as pessoas ficam assim, chama Bareta, aí todo mundo já sabe, né? Ou mesmo que não me conheçam, mas o nome ele já conhece, né? Isso. Delegado, e depois daí, como é que foi a sua ascensão? Como é que a progressão da sua carreira? Não, na realidade, olha, eu ingressei na Polícia Civil, O senhor já ocupou muitas funções, né? eu ingressei na Polícia Civil e eu digo para você que assim, eu tive aquela sorte porque não que a sorte que os outros chamam de trabalho, né? Eu sempre fui muito dedicado, muito comprometido. E aquela coisa, quando ninguém queria ou não resolvia, se chama o Bareta. E eu sempre muito destemido. Eu, às vezes, nas minhas folgas, quando eu ingressei na polícia, eu ia lá para o 3º Distrito Policial, ficava por lá ajudando. E vendo aqueles policial velho, com Luiz Cavaquinho, aquele outro pessoal, o Didi, Francisco de Assis Luz. Eu ia ali para aquela rodoviária onde hoje é a S-Trans, mas o Didi, naquele tempo policial, Rodoviária da Ucaia. naquele tempo policial, sabia que ele tinha que aprender, ele chamava lá, tirar pasteiro e lanceiro. Pasteiro que vinha dentro do ônibus da Expresso de Luxo, e aquelas outras da Itapé-Mirim, e o lanceiro que agia na religião ali. E aí eu lembro que o Didi, uma vez eu fui mais ele lá para a rodoviária, e lá tinha um sujeito muito bem vestido, desceu do ônibus da Expresso de Luxo, muito vestido, bandido, sapato de cromo alemão, como você sempre diz isso no rádio. E, e aí o Didi me chamou assim, só, vai lá e encare o homem. Aí é Malaquia. Eu digo, rapaz, ele disse, Só no olhar. só no olhar. Sujeito com uma pasta muito boa na mão, duas malas. E aí eu fui lá. Vá lá e eu fico aqui olhando e você pode ir duro em cima do ombro. E eu fui lá. E lá ele disse, ele vai raiar com você. Aí você segura direitinho que ele cai. Aí eu fui direitinho e tal, tal. Rapaz, não deu outro, realmente era um pasteiro. Aí chamamos lá, o Didi chegou. E aí levamos ele pra delegacia. Aí eu lembro que tinha a mala, né? O Didi mandou eu pegar a mala e botar nas costas. Eu levei a mala. E aí depois, muitos anos depois, eu já delegado de polícia, encontrei o Didi trabalhando como comissário lá no 4º DP. Aí eu fui relembrar isso pra ele. Aí ele disse assim, ó, mas não vai me fazer carregar uma mala que o velhinho aqui não aguenta não, vai descontar, né? Não, ali serviu foi de aprendizado, né? E assim, eu sempre gostei de trabalhar, sempre muito comprometido, também me capacitando, né? Porque na polícia, em toda atividade profissional e na polícia civil, na investigação não é diferente, a gente tem que se capacitar, a gente tem que aprender, tem que evoluir. E eu tive a felicidade de ter a oportunidade de fazer cursos e mais cursos, né? Aquele, assim, ainda tinha mais uma coisa, quando tinha curso lá na Secretaria de Segurança, geralmente no mês de julho, o mês de dezembro, janeiro, que ninguém quer porque é as férias. E aí, quando tava faltando, às vezes, um dia para encerrar as inscrições, rapaz, chama o Barreto depois, se ele quer. Aí me chamavam. Aí eu, não, eu quero. Aí eu ia deixar a minha esposa com as minhas criancinhas pequenas dormindo, me tacar nesse mundo de meu Deus. E aí, mas aí eu ainda hoje eu sou grato por eles ter feito isso e ter me dado tanto a oportunidade de ter conhecimento. Eu fiz vários cursos a nível nacional, internacional, Academia Nacional de Polícia, eu fiz vários cursos na Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, fiz curso de aperfeiçoamento de fuzileiro naval. Então, porque eu acho que você sabe que o fuzileiro naval é a elite da elite da Marinha. E eu tive a oportunidade, todos, fiz cursos a nível internacional. E assim, a minha carreira foi essa. Graças a Deus, com muita disposição em trabalhar, eu conheço o Piauí trabalhando de Cajueiro da Praia a Cristalândia, sempre designado como delegado especial reprimindo crime. E conheço esse Piauizão. E às vezes eu digo um exemplo para os colegas, eu sou professor da Academia de Polícia, sou professor tutor da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e hoje eu estou no Conselho de Ensino da Academia. Mas eu digo para os colegas, olha, eu já colhi depoimentos em cima de um jacá, debaixo de uma árvore,
mas não diminuiu um pouco a qualidade do meu serviço. Um pouco a qualidade do meu serviço. Porque às vezes você pode ter uma estrutura todinha tecnológica, um computador, mas você não tem atitude, você não tem conhecimento, raciocínio e também dedicação e compromisso com a missão. Isso aí você não vai para lugar nenhum. Não adianta, é como eu acabei de dizer. Você pode conhecer, querer ter toda a tecnologia na tua mão, mas se tu não tem a metodologia, tu não vai para lugar nenhum. Tu estraga a tecnologia. E polícia, a polícia, principalmente a polícia civil, é uma polícia judiciária, é uma polícia investigativa, é uma polícia que você tem que unir tanto as ferramentas que hoje estão à disposição da gente, tecnológica, como também a polícia de campo. Eu, por exemplo, eu sou contra a chamada prisão temporária. Para mim, só existe duas prisões: a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Foi isso que a Constituição Federal, em 88, ela foi bem clara. E aí botaram a prisão temporária. Prisão temporária, como se no Brasil nós tivéssemos prisão perpétua. Você vê que já há um vício semântico. E ainda mais que a prisão temporária, ela já veio também com um vício genético. Por quê? Porque ela foi criada através de uma medida provisória, onde o chefe do executivo violou a Constituição, legislando em matéria penal e processual penal, né, sem o devido escuso que depois foi homologado pelo Congresso Nacional, mas o vício de origem não fica assim. O vício de origem, exatamente. Porque o Congresso é que tem atribuição constitucional de criar. Portanto, para mim, no meu entendimento sobre a prisão temporária, porque a prisão temporária era a chamada prisão para averiguação. Era aquela que eu costumei, quando eu entrei na polícia, você pegava você e tacava no xadrez e acabou. E acabou essa história. E acabou, não tinha negócio de advogado, não tinha coisa não. Mas hoje, com as ferramentas que a polícia tem, tecnológica, as técnicas de investigação, não cabe mais isso. Aí eu digo o quê? Eu digo o delegado de polícia e seus agentes, eles têm que investigar. Polícia, a gente não tem que ter pressa. A gente tem que ter celeridade, mas também tem que ter responsabilidade em dar uma resposta à sociedade, mas uma resposta satisfatória e adequada. A gente não constrói provas, né, para A, para B e C. A gente constrói prova para o inquérito, a prova para o processo, para o juiz, para a defesa e para a acusação. Então você tem que se resguardar de todos esses elementos da legalidade para que você faça uma boa investigação. Piauí, ele deve muito a grandes investigadores, e a minha própria geração, por exemplo, às vezes não conhece esses investigadores. Um deles, o senhor citou o Didi, a exemplo também Luiz Gonzaga de Oliveira, o 200. Quais o senhor pode citar os grandes investigadores que o senhor teve ali convívio e as características que destacavam eles assim como grandes investigadores mesmo? Aí quer dizer que eu tô impressionado com a coincidência. Eu ia tocar no assunto 200. Esses investigadores eram homens, muitos deles homens de poucas letras, mas tinham uma experiência muito grande, tinha um tirocínio. Olha, um músico, para ele ser músico, ele precisa ter sensibilidade e dom. Um policial, ele precisa ter sensibilidade de tirocínio. E esses homens tinham, de nascença. Você vê que, às vezes, você encontra um músico, ele é autodidata. Ele entende mais do que ninguém. Ele tinha a sensibilidade, tinha o dom. Na polícia, esses investigadores, como Luiz Gonzaga de Oliveira, 200, Luiz Gonzaga Vieira, o Cavaquinho, Luiz Cavaquinho, Francisco de Assis Luz, o Pereirão, Luiz Menezes, aquela turma toda, Chico Picoense. Aqueles homens todos, eles tinham uma característica, e eu ficava olhando, observando. E, rapaz, ele, como eu citei aqui no início, o Didi me levou lá naquele tempo. Também, o Zé da Silva. Zé da Silva. E esses homens, eles tinham uma disposição muito grande de enxergar o crime e o criminoso. Então, eu citei um exemplo aqui do Didi. O Didi chegou e mandou que eu fosse lá, em cima do pasteiro. Não teve outro, que era aquele tempo. Eu me lembro que aquele tempo a gente se aperfeiçoava em conhecer pasteiro e lanceiro. Eu lembro que o primeiro assalto que eu tive na história aqui, que eu vi ali, um assalto à Casa São Francisco, ali do Cícero, ali da Vermelha. Eu lembro que foi um estardalhaço, os caras fizeram um assalto à mão armada.
Isso. E foi uma tarde, foi uma coisa horrível. E a gente, Teresina tendo um assalto, a mão armada, né? Eu lembro que naquele tempo a gente pegou um indivíduo que, Cabo Barros, eu acho que você lembra que foi envolvido em alguma Demais. coisa, o Cabo Barros, e levamos ele para a Secretaria de Segurança. E na época o professor Vital passou a interrogar. O professor Vital me chamou e disse: eu vou fazer 3 perguntas para esse menino. 3 perguntas, se ele mentir, eu derribo ele. Entendeu? Então aquilo eu ficava tudo ali prestando atenção. E aí, depois, na literatura policial, você encontra aquilo ali. Você encontra ali. Porque eu aprendi também que a experiência é a metade da sabedoria. Você não pode fugir disso. Quem é que tem mais possibilidade de acertar? Quem treina mais ou quem treina menos? Então, esses homens, eles tinham uma bagagem profissional muito grande que também me ajudou bastante. O 200, delegado, diz que quando ia ter a seleção do pessoal que incorpora no Exército, né? Não tinha isso todo ano, Todo ano. e todo mundo queria, né? Porque, É. de uma certa forma, era uma espécie de emprego para a juventude, né? Você ficava um ano no Exército, né? Quando chegava com 18 anos. E diz que o 200, o comandante mandava chamar ele para ele olhar para a fila para saber se tinha algum caboclo ruim lá. Ele disse: tira aquele, tira aquele, tira aquele, tira aquele. Não tinha isso? Tinha. E ele também, na porta do banco, ele ficava e olhava aquele ali, é lanceiro, né? Lanceiro, é. E tinha outra qualidade, ele conseguia a confissão do lanceiro, do criminoso, sem tocar numa unha do... Porque além do crime lanceiro naquela época, também nós tínhamos aqueles arrombador, aquele descuidista, né? Que É, E tínhamos arrombador. Nós Teresinhas tínhamos muito arrombamento de residência. E ele era muito bom nisso também. era nos arrombadores. bom. Interessante que os arrombadores arrombavam as casas, entravam nas casas e não matavam ninguém. Não. E tinha deles que deixavam uma característica, É, urinava, é. tinha uma certa coisa, e aquilo ali quer dizer, a Assinatura dele. assinatura, ele deixava o fosfacende, e aquilo tudo ia sendo registrado, ia sendo feito, que servia de lição no dia a dia da investigação policial. E eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica à polícia francesa, e visitei lá a Brigada Criminal. A Brigada Criminal é a unidade de elite da França, onde lá só investiga os crimes mais complexos da França. Quando ninguém resolve na França todinha, manda para lá. Lá tem os melhores investigadores. Então, eu tive a felicidade de lá encontrar também uma delegada, que era número 2 da Brigada Criminal, que ela tinha nacionalidade dupla, né? Era francesa e brasileira. E ela falava o português muito bem e nos recebeu muito bem. Mas o que eu vi muito lá também foi o casamento da teoria com a prática. Um policial mais novo com um policial mais velho. Policial mais novo com um policial mais velho. Então eles casavam a teoria e a prática. E isso eu achei muito importante, essa vivência lá. Quer dizer, um país de primeiro mundo, o berço do iluminismo, aí você vê que realmente reconhece que a prática, às vezes, fala mais do que a gramática. Delegado Bareta, qual foi a investigação assim, mais difícil, o crime mais misterioso e que o senhor acabou com a sua equipe chegando à autoria? Não, assim, olha, tem alguns crimes que a gente resolve rapidamente, porque todos eles têm as suas particularidades. Você não tem nenhum crime, nenhuma investigação que seja igual. Todos eles têm uma diferença. Mas, assim, às vezes a demora não é uma escolha da autoridade policial, do investigador, e sim é um profissionalismo, a cautela de você prestar, de você angariar provas que leve a uma investigação bem feita. Porque uma coisa é você saber diferenciar entre meio de investigação e meio de prova. São totalmente diferentes. Olha, você chega o que eu falo aqui? Eu acabei de falar para você da chamada prisão temporária. Prisão cautelar. E o que acontece? Numa cautelar, você não tem um juízo de certeza. Você tem 2 princípios, da possibilidade e da probabilidade. Então você tem que investigar. Mas, na minha vida,
como policial, eu sempre dei prioridade a todos os casos que eu recebi, com muita importância, com muita seriedade. E o único caso que eu peguei, quando eu já estava na comissão do crime organizado, depois foi da morte de um prefeito, e esse foi assassinado, e eu não pude mais fazer nada, porque o crime já estava prescrito. O crime já estava prescrito, aquele prefeito aqui do sul do estado, tem até o nome do município. E depois a gente eu verificando que o mandante estava morto e os dois pistoleiros mortos. Então, O mandante do crime já tinha já morrido tinha morrido, e os dos executores, dois Também. pistoleiros também. tinha morrido. E o crime estava extinto pela prescrição. E os dois, tanto o mandante como os executores também já estavam entregues ao grande arquiteto do universo, estavam no Oriente até. E eu não podia mais fazer nada. E eu fiquei pensando nisso aí. Esse crime abalou, porque esse crime eu lembro, foi aqui no bairro São João. O prefeito foi assassinado. E esse crime eu fiquei assim, porque a gente não pôde fazer nada, porque o crime estava prescrito já, devido ao passar dos Era um anos. prefeito que foi morto aqui em Teresina. Sim, foi morto aqui em Teresina, aqui no bairro São João. E se uniram dois mandantes, inclusive eram políticos, eram adversários políticos, mas se uniram para o crime. Isso aí depois eu, inclusive, vou contar no artigo que eu estou escrevendo. Eles eram adversários, mas com relação à morte desse político, Desse prefeito, desse prefeito, eles se uniram se uniram. para a prática do crime. E O senhor tem, estão todos dois, o senhor tem elementos para dizer todos isso? os dois estão mortos, já entregue ao Oriente, e os dois executores também mortos, entendeu? E assim, Os executores, assim, mais ou menos o perfil dos executores. não eram matadores profissionais, De onde? matadores, um de Pernambuco e outro da Bahia, dos dois, entendeu? Trouxeram da Bahia. Esses homens, e para você ver, aí na época surgiu, eu lembro que na época eu vi coisa que dizer que o motivo do crime teria sido uma desavença familiar, uma coisa conjugal. Tudo. Mas não foi. Não, depois eu descobri que o pivô do crime que deu uma caminhonete D20, que foi o motivo de uma discórdia, entendeu? Então isso tudo a gente apurou, mas infelizmente a lei é muito clara. Exato. A caminhoneta terminou o motivo, a caminhoneta e que levou esses dois políticos a se unirem para mandar matar a pessoa. Porque lá tinha uma terceira pessoa que era um outro prefeito. Um outro prefeito. E a caminhonete era da prefeitura, recém-comprada. E esse prefeito que morreu disse que não entregava para o outro. E aí gerou uma confusão, entendeu? E se aliou os dois com uma briga que já tinha interna. Que já tinha interna. De família. Aí foi aquela. Então, um dos políticos com raiva por causa que a vítima não havia devolvido, não tinha dado a caminhoneta para um outro prefeito ligado a ele. Sim. E o outro político com raiva por questões familiares. Certo. Não é isso? Aí houve a união. União para a prática desse crime que realmente teve. Mas assim. Recentemente também o senhor teve um segurança que passou a vida inteira se preparando para vingar a morte do pai? Sim. Primeiramente ocorreu a morte na Zona Sul e depois ali a outra morte. No centro. No centro de Teresina. E a investigação criminal, ela é muito interessante e assim, palpitante, porque na investigação você tem que ter paciência e persistência. São dois princípios basilares. Se você não tiver isso, você não vai para lugar nenhum. Investigador. Então, esse rapaz teve todo esse tempo para planejar e arquitetar a morte desses dois. Um ficou paraplégico, primeira investida, e o outro ele conseguiu matar, né? Mas como foi? Os dois homens mataram o pai dele. Isso há muitos anos atrás.
Mataram o pai dele. Mataram o pai dele e ele ficou com aquilo na cabeça. Mataram, ele era criança, praticamente assistiu o crime. Esse crime, se eu não me engano, foi aqui na Pissarra, ali na região do Pissarra, ali pela Cor da Ilhota. E ele botou aquilo na cabeça. E aí, de vingança. E realmente fez a vingança, o ato criminoso contra esses dois indivíduos. Ele se preparou, se tornou segurança, não é isso? Se mandou, aprendeu a usar arma. Aprendeu a usar arma. E aí se preparou tudo direitinho, fez todo o planejamento para emboscar os dois e matar. Só que os dois não foram mortos ao mesmo tempo. Não, passou um terreno de dias, de ano muito grande, né? Pois é, então como é que o senhor estabeleceu a ligação? Não, porque eu disse para você, a gente tem que... Na investigação criminal, às vezes os pequenos detalhes, às vezes não, praticamente todo, é quem resolve, é quem esclarece. Por quê? O criminoso ele se preocupa muito em ocultar os detalhes maiores, mas às vezes ele se perde no pequeno detalhe. E aí é onde está a diferença do bom investigador, é você observar isso, entendeu? E aí a gente vai observando, porque deixa eu te falar outra coisa, o ser humano, ele é vaidoso até na hora de praticar um crime. Ele, às vezes, no último golpe de faca, o último disparo de arma de fogo, uma paulada, ele deixa a assinatura dele. Uma coisa é a maneira de agir, a outra coisa é como é que ele faz, entendeu? O modus facendi. E o outro, a assinatura dele, ele faz questão, às vezes, inconscientemente, involuntariamente, ele deixa pela vaidade do ser humano. Ele deixa traço da personalidade. Deixa traço, porque o homicídio, ele tem uma estrutura típica de espaço, tempo, ação e resultado. O investigador, ele tem que saber dissecar isso. Ele tem que saber dissecar isso. É como uma verdadeira equação matemática. A investigação criminal, ela é muita lógica com base matemática. Você não pode fugir disso. Santo Agostinho, ele tem um trecho dele que ele fala lá que um depoimento, se você pega um depoimento de uma pessoa que está sendo ouvida na polícia ou em qualquer lugar, é uma equação matemática. Lá no final, ou ela fecha ou ela não fecha. Então você tem que saber interpretar e traduzir aquilo ali. É como você chega num local de crime. Um local de crime, você diz, o corpo fala, pensa que é figura de retórica, mas não é. A maneira como o corpo cai, ele mostra como ele foi morto. Um estojo de arma de fogo que está lá, ele mostra a posição do criminoso. Por isso que é importante o isolamento e a preservação. Uma gota de sangue, uma pisada, quer dizer, é um vestígio que ele vai se transformar em um indício. Agora é preciso que a gente saiba se aquele vestígio é forjado, ele é ilusório ou ele é verdadeiro. Isso a gente tem que ter o conhecimento para saber. Júlio Santos? Delegado, eu queria que o senhor me respondesse se o senhor acha que há uma diferença no perfil de crimes e dos criminosos daquela época que o senhor começou na Polícia Civil e hoje. O senhor acha que mudou esse perfil ou continua a mesma coisa na essência? Não, eu acredito que continua a mesma coisa. Uma coisa é você fazer assim, o crime, a gente tem que ser muito realista. O crime, ele anda a passo de gigante, enquanto às vezes a polícia anda a passo de tartaruga. Então a diferença é só essa daí. O criminoso, evidentemente, que naquela época nós tínhamos o conto do vigário. Nós tínhamos o sujeito que derribava um cheque na porta do banco. Hoje nós temos o sujeito que faz um crime através da internet, um crime virtual. Quer dizer, você usa já os meios tecnológicos para praticar. Mas o crime é o mesmo. A investigação é a mesma. É só você saber delinear. Agora, evidentemente, que em investigação criminal não tem achismo. Tem técnico. Na investigação de homicídio, tem coisas que lá é bem clara. É os elementos essenciais e os elementos acessórios. Um dos elementos essenciais é você conhecer o perfil da vítima. Quando você conhece o perfil da vítima, você pode traçar uma linha de investigação. Evidentemente que você tem que levantar as hipóteses, que aquelas hipóteses são verdade temporária no campo da filosofia, para você seguir uma linha de investigação, entendeu? Então, tudo isso é seguido. Eu lembro aqui que o nobre amigo Feitosa,
tinha um crime, rapaz, que eu estava começando na polícia, aquele ali na Vermelho, um dono de uma revendedora de carro, Tobias, Pedro Pedro Tobias. Tobias, e o Feitosa muito muito interessado, como ele sempre foi um profissional. Eu lembro que ele tinha um Fusquinha para ir atrás da viatura nossa, uma Brasília, ia tudo, e o Fusca dele não queria, deu um pane lá e a gente ainda descia para empurrar, entendeu? Eu ajudando lá, aquela coisa toda. Daquele dia, né? É verdade. No final da tarde daquele dia caiu uma chuva muito grande em Teresina. Parece que a natureza chorava naquele dia, né? E aí a gente lá, e mais o Feitosa atrás. O cara vai atrás da gente direto, entendeu? Lá no Faro, entendeu? Então é isso, a investigação criminal, ela, para ser uma investigação criminal qualificada, ela tem que se cercar de atos e seguir um modelo que tem lá, com técnica, como ele disse, não tem achismo, técnicas de investigação que você, certamente, se você seguir aquilo ali, você seguir um procedimento operacional padrão, você certamente vai chegar ao final da investigação com sucesso. Não adianta você... Não tem crime perfeito. A investigação mal feita, mal conduzida, ou às vezes o sujeito não recebeu os elementos mínimos de recursos para seguir naquela investigação. Mas que há crime perfeito não existe, de maneira nenhuma. Tem gente que defende aquela coisa dos crimes insolúveis. Eu só acho que todo crime é passível de resolução ou ao menos de uma compreensão maior do Não, fato. todos eles, não existe crime perfeito. O que existe, às vezes, é uma falta de recursos e, às vezes, um interesse maior para que você chegue. Porque passa o tempo, mas você persistindo naquela investigação, você vai chegar aos criminosos. Eu lembro que lá no DHPP mesmo, nós tivemos um caso da morte aqui de um cabo da Polícia Militar que foi morto por um soldado da Polícia Militar do Maranhão, ali bem aqui na Zona Leste. Numa briga lá, numa discussão e tudo, o soldado terminou matando o cabo. E aí nós tínhamos 3 crimes lá que já estavam com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente investigando. Quando houve esse crime, a gente já tinha uma suspeita na determinada área e nós coletamos, além da oitiva de pessoas, nós encaminhamos a arma dele com os projetos arrecadados no corpo do policial militar, nós mandamos para o exame balístico, comparado com outros fragmentos que nós tínhamos pegado em local de crime de outros crimes. E não deu outra. Estava lá, nós conseguimos indiciar ele em mais 3 crimes, tanto que quando ele foi lá, quando ele foi intimado para prestar o interrogatório, aí mostramos as provas para ele, o delegado, inclusive, o delegado Robert Lavou, mostrou as provas para ele, ele quase caía da cadeira. Não tinha como negar. A um deles ele ainda veio com uma desculpa esdrúxula, dizer que tinham roubado a arma dele. E assim, cadê o B.O.? O delegado perguntou, e cadê o B.O.? Eu disse, não, eu mesmo fui atrás e encontrei lá numa boca de fumo. Delegado Bareta, Teresina, de 30, 35 anos atrás, tinha 2 homicídios por mês. Hoje nós temos o advento das facções, todo dia aparece um corpo aí, e a maioria desse povo que aparece morto é envolvido com problema de tráfico de drogas. Explodiu o crime? Não, na realidade, o que acontece é o seguinte, quem se envolve no submundo do crime só tem 2 caminhos, cadeia ou cemitério. Esse negócio de facção, nós combatemos aqui o crime organizado, e eu, inclusive, gosto muito de ler e fiz até curso, crime organizado e lavagem de dinheiro. Crime organizado, ele tem uma verdadeira estrutura, inclusive de uma empresa, comparada a uma empresa. E tem a facção criminosa, esse pessoal que fica aí, Bonde dos 40, PCC, não sei o que mais lá, e tudo. Ficam matando, se degradando. E às vezes isso leva uma sensação de insegurança muito grande para a população. Por quê? Porque o crime de homicídio é o crime que traz o maior clamor público, a maior sensação de insegurança. Mas quem é que está morrendo e quem é que está matando? Indivíduos que vivem no submundo do crime, na sua grande maioria.
Mas a gente, nem por isso a gente para. A gente está acostumado lá no DHPP a prender toda semana, todo dia, prender criminosos, e deles se vira pra gente. Delegado, eu matei um bandido. Vocês ainda estão me prendendo. Você não tem o direito de fazer justiça com a própria mão. Só o Estado tem o direito de punir. Nós não estamos na época da vingança privada. Então, a polícia tem que investigar todos os crimes e realmente identificar e prender os criminosos. Delegado, vamos agora falar um pouco sobre o crime organizado, já que o senhor citou. Na época, o secretário Carlos Lobo e o superintendente da Polícia Federal, Robert Rios, que também já esteve aqui, já falou sobre o assunto, parece que tiveram dificuldade de encontrar um delegado para comandar a Comissão Investigadora do Crime Organizado, que era a CICO, a Comissão da Polícia Civil. Os outros delegados não tinham... Faltava o quê para que ele tivesse aceitado? Ou o senhor foi indicado só pelo fator de preparo? Na realidade, Feitosa, quando o soldado Viriato, que o saudoso Afonso Gil chamava, soldado Viriato Corrêa Lima, O Afonso Gil, o promotor chamava o Coronel Corrêa Lima de soldado Viriato. soldado Viriato. Ele, quando o Corrêa Lima mandou matar, o Moreira matou covardemente o delegado Arias, praticamente na porta da Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil se acovardou. Lá tinha um misto de medo e covardia. Tinha aqueles delegados covardes que se regozijavam em dizer que era amigo do CL, do Corrêa Lima, entendeu? E tinha outros que tinham medo porque não tinha apoio, entendeu? E quando houve o chamado dossiê do crime organizado, realmente tinha-se uma dificuldade. Por quê? Nós tínhamos um bando criminoso dentro da Polícia Civil e dentro da Polícia Militar, comandado pelo Corrêa Lima e por um outro delegado da Polícia Civil, que foi até expulso da Polícia Civil. Portanto, nós tínhamos aí uma dificuldade muito grande, tanto que a gente teve que ir trabalhar dentro da Polícia Federal, lá porque não tinha coisa. Então, eu estava lá em casa, quando o telefone tocou, era o doutor Carlos Alberto Melo, professor de Direito, um velho professor de Direito, um homem sério, e me convocando para me ir até a superintendência da Polícia Federal ali na Avenida Maranhão. Quando eu cheguei lá, eu tive muito repórter, muito jornalista, existe que tem um negócio. Aí eu entrei, me apresentei na recepção, e aí os colegas do plantão já me levaram lá para o gabinete do superintendente, que era o delegado Robert Rios. E lá já estava o doutor Carlos Lobos com o doutor Robert. E aí conversamos direitinho. E de lá nós pegamos um carro e fomos lá para o Palácio de Karnak. E eu tinha dito para minha esposa que eu não ia mais investigar tipo de crimes, porque eu só era chamado quando ninguém queria, eu não resolvia. Então eu disse, não vou mais pegar essas coisas, vou procura outro aí para ir lá. Aí ninguém queria, porque era uma coisa de medo, muita coisa. Muito bem. E aí nós fomos pro Karnak, quando eu vou entrando ali, no portão do Karnak, já estava lá muita gente, repórter, muita coisa, político. E aí um jornalista me interpelou e disse, delegado, o senhor vai chefiar, vai presidir todos os inquéritos policiais em que são imputados crimes do crime organizado aí, do Corrêa Lima? Eu disse, não estou sabendo não. Senão o governador Mão Santa acabou de anunciar. E eu adentrei ao Karnak, lá já estava uma comissão de deputados federais da Câmara Federal, inclusive presidida pelo aquele deputado que foi procurador de justiça do Rio de Janeiro, não sei o que, Biscaia, lá Carlos Biscaia. E aí estava lá, me reuni com ele e tudo. E de lá, veio o governador, de lá nós fizemos a reunião, e eu calado ali, só vendo aquela coisa. Rapaz, eu tinha prometido para mim mesmo. Mas os homens, não, tá aqui aquela. E de lá nós saímos para o gabinete de Sua Excelência, o secretário da Segurança Pública. O delegado-geral era o saudoso delegado Bonfim.
E lá nós se reunimos, aí eles disseram, Bareta, eu quero que você escolha um delegado para trabalhar com você. Eu digo, não, pode botar aí quem vocês quiserem, não tem problema não. Não, mas você escolhe, porque a gente não quer escolher uma pessoa, um delegado que não tem harmonia com você às vezes. E aí eu lembrei do delegado Menando Pedro, que era um homem destemido, muito operacional, que era o titular do 8º DP. Falecido há pouco tempo. E também do delegado Raimundo Nonato Ferreira, que era o titular do 5º. O Ferreira Balula. Gosta muito de cartório, de ajeitar inquérito. Eu digo, eu preciso desses homens. Um para tomar de conta do cartório e o outro operacional. E aí depois apareceu o Eduardo Ferreira. Também falecido recentemente. Falecido. E aí nós fomos trabalhar, e aí também a minha... Então era o senhor, delegado Eduardo, o Ferreira Balula, o Eduardo Ferreira, né? Eu já citei, e o Menando Pedro. Menando Pedro. Eram só? Era. 5. Era. E depois foi o delegado Laércio para fazer aquela questão de notas fiscais frias. Mas o núcleo mesmo pesado, operacional, era esse aqui. E nós tínhamos o auxílio de agentes da Polícia Federal, trabalhando no delegado. Foi o que me fez também aceitar essa missão. Aliás, eu nem aceitei missão, eu fui lá, sempre eu disse, eu nunca recebi um convite na Polícia Civil, só me deram missão. E nem perguntaram se eu queria, né? E eu fui. E aí, lá nós montamos toda aquela equipe, direitinho, trabalhando dia e noite, porque uma coisa é você ter o dossiê aqui, e outra coisa é você constituir as provas em cima daquilo ali. Porque o dossiê, ele apontava, e nós tínhamos que dar o caminho àquilo ali. E aí nós fomos abrindo os inquéritos, o doutor Carlotto teve uma importância muito grande, porque ele chegou na Secretaria da Segurança e pegou aqueles inquéritos lá que estavam nos escaninhos, guardado. Inquérito que só tinha lá a capa, a portaria e o laudo cadavérico dentro, entendeu? Não ia para lugar nenhum. Tinha depoimento, de nada. E ele mandou pegar tudo. Aí se juntou ele com o Dr. Robert Rios, Dr. Robert Rios, um grande delegado, um grande policial. O único defeito foi, para mim, particularmente, foi ter se metido em política. Nós perdemos um grande delegado, um homem inteligente, e também nós tivemos lá o auxílio também valente, destemido, promotor Afonso Gil, Castelo Branco. Então formou toda essa equipe, e graças a Deus nós investigamos. Eu passei 2 anos e 4 meses à frente da comissão do crime organizado, combatendo, e, inclusive, o nome Cico, nós estávamos lá um dia e precisávamos fazer um ofício para o juiz de plantão. E aí o escrivão me perguntou, delegado, como é que bota aqui no cabeçalho? Eu digo, rapaz, tu bota aí Delegacia Geral da Polícia Civil? Eu disse, não, mas tem que ter onde é o que é aqui. Eu digo, rapaz, tu bota aí Comissão Investigadora do Crime Organizado. E aí botou lá, Cico. Aí deu Cico, né? Ficou lá, aí pronto, Cico. Aí depois foi transformada numa delegacia comum. E, bem, e aí nós fomos investigar, e graças a Deus foi exemplo para o Brasil. Nós investigamos, prendemos todo esse bando sem dar um tiro. E você vê que no Espírito Santo teve uma investigação semelhante, lá também envolvendo um tenente-coronel da Polícia Militar, Cavalcante, que morreu um juiz. Mataram, assassinaram um juiz. Aparnou, foi morto. E aqui nós fomos aquela coisa. Mas não era porque a gente agimos duro. Agora sim, o delegado Robert Hill teve uma importância muito grande. Ele fez uma verdadeira engenharia na investigação criminal, que levou ao juiz federal a decretar a quebra do sigilo do Correia Lima com seu bando. Formatou, você vê que havia uma compartimentação muito grande dentro da Polícia Federal, que lá eu acho que só 2, 3 pessoas sabiam daquela investigação, durante 9 meses. Um trabalho muito bem feito. E aí, quando o juiz federal pegou as provas lá carreada, ele viu que realmente não era competência da Justiça Federal. Aí declinou da competência, passando para a Justiça Estadual. Portanto, a Polícia Civil era quem devia assumir a investigação. E assim a gente fez. E, graças a Deus, deu muito êxito. E eu sempre, Feitosa, e o nosso jornalista aqui ao lado, Júnior Santos, eu sempre digo e gosto de usar uma frase do Tobias Barreto, romancista da 3ª geração do romantismo, assim, quando eu me julgo, eu me envergonho.
mas quando eu me comparo, eu me orgulho. E se eu sigo, graças a Deus, fazendo isso, todo dia eu procuro ser melhor do que eu mesmo e não ser melhor do que ninguém. Procuro evoluir, agora agindo com dureza, sem esquecer a ternura. Eu gosto de agir silenciosamente e deixar que o barulho e o resultado façam o barulho, entendeu? Eu acho que é assim que a gente tem que prosseguir, somente na vida como é um policial de investigação. Eu não ostento nenhuma vaidade, nenhuma soberba, muito pelo contrário. Eu gosto da humildade. Agora, evidentemente que eu sei diferenciar o que é humildade e o que é subserviência. Porque tem pessoas que dizem que são humildes e não passam de subservientes. É, verdade. E o senhor também é pessoa discreta, né? O senhor não gosta muito de holofote. Aí, para ver aqui, para o senhor vir aqui, foi uma luta, né? E é porque nós temos um relacionamento de muito tempo e tudo. Mas essa é uma parte também que deve ser admirada no senhor, porque um delegado de polícia, ele não pode estar toda hora mostrando a cara, não. E a postura do policial em si, quando você escolhe ser um policial, você tem que saber, por exemplo, policial civil, policial de investigação, a postura dele, ele não é um servidor qualquer. Olha, Feitosa, todo dia eu saio da minha casa. Eu tenho 43 anos que eu estou na polícia. Eu saio de manhã, alegre e volto satisfeito. Mas eu te digo todo dia, bem aqui para ti, eu todo dia saio para uma missão policial. Eu não sei se eu vou voltar. Eu recebi uma missão da sociedade. Eu estou com 43 anos, já estou passando 12 anos para a minha aposentadoria. Eu poderia estar aposentado, mas eu sou muito ético. Eu disse assim, rapaz, eu ainda tenho disposição para trabalhar, eu gosto de trabalhar. Eu tenho uma certidão de exame de ordem amarelando no fundo de uma mala lá em casa. Eu poderia advogar. Eu tenho até curso de pós-graduação em ciências criminais e especificamente no Tribunal do Júri. Apesar de eu ser um pouco tímido, mas eu gosto do Tribunal do Júri. E eu poderia advogar. Recebi muito convite. Mas eu digo, gente, eu sou muito ético. Eu digo, eu passei a vida todinha investigando, eu prendendo. Agora eu vou soltar, eu vou defender. Para mim, não. Eu sou muito satisfeito com a minha vida como policial. Eu agradeço todo dia a Deus, a meu padrinho São Francisco, em me ter feito eu ser o que eu sou, fazer o que eu gosto. Até às vezes eu brinco, eu digo assim, rapaz, às vezes o governo me paga para me divertir, que eu trabalho. Eu gosto de uma delegacia movimentada. Quando você vê uma unidade policial parada, eu digo, aí tem uma coisa errada. Ou não estão trabalhando, ou estão fazendo corpo mole, ou alguém está passando a mão na cabeça. Delegacia de polícia e outra coisa. Eu prezo sempre por um bom atendimento numa delegacia de polícia. Por quê? Eu digo, gente, quando uma pessoa procura uma delegacia de polícia, ela não vem para brincadeira. É como ela procura uma unidade de saúde, um hospital. Então, vamos atendê-la. Às vezes o atendimento é primordial, às vezes você nem resolve, mas a pessoa fica satisfeita com aquele atendimento. Então, vamos atender. A mesma energia que tu gasta para tu fazer um mau atendimento é a que tu gasta para tu fazer. E aqui nós somos pagos pela sociedade. Eu reúno sempre os colegas e digo, senhores, aqui vocês não estão para me agradar e nem eu para agradar vocês. Nós estamos aqui para agradar a sociedade que nos paga, entendeu? Então é assim, é a minha trajetória. Eu sou muito discreto, mas eu gosto de sair. Eu gosto de ir para um restaurante com a minha família, eu gosto. Eu tinha muita vontade, eu tenho 2 filhas, eu tinha muita vontade de uma das minhas filhas ser policial civil, mas nenhuma quis. Eu tenho uma filha que é formada em Direito, é advogada serventuária da Justiça, e tenho outra também que se formou em Direito, fez Escola de Magistratura, OAB, mas também não quis e hoje ela faz medicina. Está fazendo curso de medicina, curso dela de medicina e tudo. Então, eu tenho uma netinha, Sofia Maria, que foi me dada pela minha filha mais velha, nasceu, que também hoje é a minha princesa, Sofia Maria. Entendeu? Ela diz assim, o vovô é meu príncipe. Então, para os outros eu posso até ser um sapo cururu, mas para ela eu sou um príncipe, né? Delegado Barreto, o senhor também é devoto de São Francisco, mas é maçom, né?
Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu nasci dia 4 de outubro. Na hora da procissão, minha mãe estava preparadinha para ir para a procissão, banhadinha, quando deu as dores. E aí lá se foi, eu nasci, ela não foi. Então, tal que meu nome é Francisco, e no meu batistel, lá até o batistel, eu tenho ele como, o nome dele lá é meu padrinho. Padrinho é São Francisco. Até eu brinco com as pessoas. Eu digo, esse aqui, ele vai lá, pede uma coisa a São Francisco, ele dá porque é um santo bondoso. Se tem um santo melhor do que outro, São Francisco é ele. Mas eu não, eu sou afilhado. E o padrinho é como um pai. Eu vou lá na camarinha dele e peço. E você pode ficar certo. Eu tenho tanta fé nele, feito, que eu nunca pedi uma coisa pra ele, pra não passar 2 dias, 3 dias, 4 dias, pra ele não me dar. É como a digo o caboclo, eu posso botar água no fogo que ele manda um tempero. Eu também sou devoto de São Francisco. E assim, e eu tenho uma providência divina muito grande, uma proteção muito grande, graças a Deus. Até eu me pergunto, será que eu mereço? Mas é assim, eu sou apaixonado pela Polícia Civil. Como eu já disse, eu já tenho tempo para me aposentar, mas a Polícia Civil, para mim, é como um bom livro, que eu jamais quero parar de ler. Não é aquele livro que tu olha o índice e vai lá na capa para ver a sinopse, não. É aquele livro que tu não quer parar de ler. Então, assim, e minha vida, como eu sou de uma família muito humilde, mas os livros me ensinaram a sonhar e a caminhar, né? E eu tive, graças a Deus, meu pai, mesmo como um magarefe, mas eu tive a oportunidade de ter uma formação muito boa e ter uma bagagem intelectual. Tanto quando eu entrei na Polícia Civil, que eu fui apresentado ao secretário de Segurança na época, João Clímaco de Almeida, e nós conversando, e ele disse assim para mim, meu filho, procure outra coisa, porque isso aqui não dá camisa para ninguém. Naquele tempo a polícia ganhava muito pouco, mas hoje a gente não ganha tão bem, mas dá para viver. Mas eu queria ser policial civil, queria ser policial investigativo. É tanto que no dia lá eu puxei eu digo, doutor, eu sou polícia. Como é que tu é polícia, rapaz? Agora que tu tá chegando na polícia, tu é polícia. Aí eu tirei do bolso uma carteira de detetive particular, do curso que eu tinha. Mostrei pra ele olhou assim pro doutor Macário, disse, Macário, o homem é polícia. Bota esse homem convidado. E aí foi aonde começou toda a minha trajetória. E graças a Deus, aí a gente conhece esse Piauí de Cajueiro da Praia Cristalândia, designado como delegado especial. Eu já fiz diligência no Lombo de Jumento. Como eu disse aqui anteriormente, eu já colhi depoimento em cima de um jacar, debaixo de uma árvore, mas nem isso diminuiu um pouco a qualidade do meu serviço. Porque às vezes você está com todo o aparato tecnológico, computador, então você não tem atitude, você não tem raciocínio, você às vezes tem uma mente obtusa. E a polícia do Piauí tá boa hoje? A Polícia Civil, graças a Deus, está boa e a tendência dela é melhorar. Nós temos não é aqui nenhum elogio lisonjeiro, mas o atual secretário de Segurança, ele tem procurado. Hoje você tem um secretário que ele comanda o aparelho de segurança do Estado. Ele comanda, ele assume o papel dele constitucional como secretário de Estado da Segurança Pública, tem procurado investir na segurança pública. O governador do estado também, Rafael Fonteles, eu me lembro de uma das bandeiras dele na campanha, era a segurança pública, e ele tem procurado honrar, investindo em equipamentos, investindo em seres humanos, nomeação de policiais, e assim, tem procurado, porque eu tenho visto muito político que na campanha promete tanta coisa, mas passou a campanha, acabou-se, e ele tem procurado. E eu espero que realmente eu espero não, eu tenho certeza que quando a gente vê a fala dele, ele tem uma fala de uma garra de transformar o Piauí, de desenvolver o Piauí. Porque quando nós temos um alto índice de criminalidade, Feitosa, isso significa que nós temos um estado social omisso, porque o crime ele é estrutural e sistêmico. A violência e a criminalidade, ela é estrutural e sistêmica. E o nosso governador enxerga isso. Então ele está buscando o desenvolvimento do Estado, a criação de emprego e renda, para que as mazelas do Estado social omisso não desaguem na segurança. E ele também botou lá um secretário, doutor Chico Lucas, que é um homem
que gosta de números, que gosta de planejamento, que gosta de empregar políticas públicas não aleatórias, entendeu? Mas de acordo com a necessidade. Ele chega para a gente e diz assim, olha, eu não entendo de direito penal, de processo penal. E você vê que ele é um procurador do Estado, um operador do direito de carreira. Mas aquilo é justamente uma pegadinha, porque o camarada começa a conversar com ele, ele vai conversando, e aí de repente ele te dá um corte lá na frente. E aí ele pergunta, isso aqui, por que não está funcionando? Ele é muito observador. Então, é um secretário que realmente ele está fazendo um trabalho grande hoje dentro da Secretaria de Segurança. Mas não, nós estamos numa capital, Teresina hoje é uma capital, nós temos diferentes problemas, nós temos uma periferia, houve assim uma explosão na periferia de Teresina, de gente que veio do interior, de gente de todo jeito. Olha, uma vez eu fui aqui num residencial na zona norte de Teresina e veja que eu tenho a pele muito dura, porque eu sou de uma família muito humilde, acostumado a passar necessidade, aquela coisa. Mas eu fiquei com pena, tanta gente lá, eu vendo assim aquelas coisas e tudo. Então você vê as mazelas. Então você, naquilo ali, o governador, com as ações dele, ele está procurando equacionar o Estado social, que era muito ausente, e trazendo desenvolvimento, procurando trazer para que diminua aquelas mazelas que não desagam na segurança pública, com roubo, com assalto. E eu até digo também que pobreza não é crime, mas tem pessoas que realmente ele não tem mais aquele discernimento. Isso vai dar formação. Hoje você vê que a família ela está um pouco assim desagregada. A família, hoje os pais estão entregando os filhos praticamente para que o Estado cuide, quando a responsabilidade é da família. Isso. Não é do Estado em si. Concordo inteiramente. De maneira nenhuma. Um dia eu vi você falando, dizendo assim, rapaz, esse negócio de cota, eu também sou contra. Eu nasci e me criei na Vermelha. Rapaz, a maioria dos estudantes lá, pobres, todo mundo formado hoje. Tem promotor, tem juiz, tem procurador, tem médico. Família pobre, todo mundo estudando e ninguém tinha cota, né? Ninguém tinha cota. Era estudando lá e nós só tínhamos a Universidade Federal do Piauí. Você tinha que queimar a pestana para passar no vestibular aqui. Ou então os pais que tinham dinheiro mandavam o filho para estudar em Recife, ou aqui na Unifor em Fortaleza, ou então lá na Paraíba, em João Pessoa ou Campina Grande. Delegado, e mais especificamente na Polícia Civil, a gente tem visto aí surgimento de novos delegados, por exemplo, o delegado Charles Pessoa, Matheus Anata, o Anchieta Nery. O que o senhor acha, como é que o senhor avalia a atual situação da Polícia Civil, com esses nomes aparecendo? Não, eu nem cito nomes, eu cito assim um conjunto, porque tem uns delegados que eles aparecem, mas tem aqueles delegados que são também muito trabalhadores, mas eles usam a descrição. Por exemplo, lá no departamento, eu tenho um delegado lá que são excelentes, mas ele não gosta nem de dar entrevista. Ele nem gosta de dar entrevista. Às vezes ele me chama, delegado, dá para o senhor dar entrevista, falar esse caso aí. Então, assim, nós temos uma greva de delegados muito bom, de agente investigador bom, que estão fazendo naquele conjunto da polícia. Eu espero que no futuro também outros que entrem, englobem, porque a polícia, o concurso da polícia, eu acho até que devia ser mais rigoroso. Por quê? Porque um concurso fosse assim, tipo as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Porque quando tu ingressa numa dessas armas aí, e que tu não tem vocação, tu pede para sair, porque tu não aguenta a pressão. Se tu não tiver vocação, tu não aguenta. E a polícia não é um emprego público, não. Se tu tá encontrando, tu quer arrumar um emprego público, vai procurar em outro lugar. A sociedade não tá como pagar um policial que não tem aquele destemor. Que Parece ser apenas burocrático, que fique sentado ali de trás do computador o tempo todo, que não atenda as pessoas, que não faça a investigação, que não dê um bom atendimento, que não saiba investigar, que não saiba trabalhar. Emprego público nós temos muito. Agora até o governo está lançando esse concurso unificado no Brasil. Agora na Polícia Civil, o sujeito tem que ser vocacionado. Por quê? Eu comparo
a vocação policial como de um piloto de avião. Piloto de avião, ele tem uma possibilidade muito grande de cair, o avião cair, ter um acidente. Mas ele faz coisas com gosto. Ele trabalha com vontade, com carinho. É tanto tal que eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Quando eu conheci minha esposa, ela disse para ela, quando eu comecei a namorar, eu disse para ela, olha, eu tenho uma outra paixão muito grande. E ela pensava que era uma mulher. Eu digo, não, é a Polícia Civil. E assim a gente vem convivendo e convivendo muito bem. Então é isso, rapaz. A polícia a Polícia Civil, a polícia em si, ela é uma coisa diferenciada. Não adianta você querer entrar na polícia para aquela coisa e tudo, que você não vai. Se você não tiver uma vocação, se você não tiver um norte, uma coisa, você vai caminhar, mas até um ponto X você vai estancar. Você vai estancar. Por exemplo, aqui nós falando um pouco, eu já fui várias vezes convidado para me filiar a partido político. Eu não tenho vocação para política partidária. Nunca tive nem tenho. Eu sou contra. Eu vou ser eu sou policial, eu vou ser político porque eu estou prestando aqui um bom serviço. Eu prestei. Você prestou um bom serviço, coisa nenhuma, rapaz. Você está prestando, fazendo a sua obrigação. Você está sendo pago pela sociedade. E aí, quando eu entro na política partidária, eu tiro a minha imparcialidade. Eu sou um ser humano. Eu sou passivo. O ser humano, dada a sua fabilidade, você é passivo de perder a sua imparcialidade. Como é que você vai ser filiado a um partido A e você vai atender a B? Sim, não tem como. Então, assim, eu sou contra. Eu, particularmente. Agora, quem quiser se candidatar, se candidate. Agora, eu não gosto de política partidária. Minha política é de manual. Delegado, para finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta. O Coronel Correia Lima, ele está adoentado, né? Tem imagens aí do coronel, tipo assim, não, muito debilitado e tudo. O senhor o perdoa? Não, porque a perdão aí é só inerente a Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O sujeito que faz aqui, ele paga. Você não sai daqui com a fatura em branco. Eu vi um vídeo lá dele, aquela coisa toda. Quem não já viu aquele sujeito, rapaz, arrogante, pedante, um criminoso, quanto mais, humilhar pessoas, extorquir, matar, como naquelas escutas da Polícia Federal, eu ouvi várias pessoas aqui, da sociedade, até a autoridade, chorando, ele humilhando, ele fazendo o tipo de coisa que ele fazia. Aqui, se uma pessoa estava se crescendo na vida como um empresário, ele mandava lá aqueles capanga deles, aqueles sicários deles, de quinta categoria, bandidos que não eram coisa nenhuma e tudo, apenas eles tinham uma pseudo-proteção de certas autoridades aí constituídas que não valiam nada também, me desculpa a expressão, e ia lá, aqui no escritório ali na João 23, chamado da Caxangá. Lá ele mandava chamar o sujeito, aí quando chegava lá, o sujeito botava as armas, as armas em cima de uma mesa, ele dizia, olha, aí tem um pessoal olhando para você, aí eu já disse que você é meu, ninguém pode mexer com você. O cara disse, ô coronel, tudo bem, Ave Maria, eu lhe agradeço e tal. Mas aí você vai ter que pagar tanto. Aqui por semana ou era por mês. Aí se o sujeito não pagasse, ele simplesmente, à noite, mandava metralhar a casa do sujeito, começava a dar telefonema, aterrorizando para a família. Rapaz, fazia uma coisa. Eu lembro do assassinato do gaúcho, rapaz, que era um bandido acostumado a fazer o cavalo, que era um motorista de carro roubado e também de carga. Eles mataram o gaúcho, fizeram uma fogueira lá na porta, botaram ele lá, botaram umas pedaços de pau em cima, botaram gasolina, tocaram fogo, o corpo ainda pulando. Você vê o cara daqui. Só que ele não conhece. O gaúcho era um caminhoneiro. O gaúcho era caminhoneiro, mas depois se bandeou pro lado dele lá e era o cara que era responsável. Quando eles faziam roubo de carga, ele simplesmente era responsável para levar o caminhão para descarregar. E aí ele achou uma besteira de um dia andar também ameaçando, dizendo que ia abrir a boca. Eles mataram ele e botaram lá, pá. É como aquele O corpo ainda estava... aquele soldado, rapaz, que morreu aqui debaixo da ponte. Foi encontrado o corpo dele.
soldado aqui, foi morto lá na chácara do Correia Lima. Lá ele era um dos imputados na investigação lá no Ceará, que tentaram contra um subsecretário de Fazenda. E aí ele chegou lá na chácara do Correia Lima, começou a fazer ameaça que se caísse ia derribar a gente. O que ele fez? Aí se deitou numa rede, lá na varanda, cruzou as pernas. Veio deu um tiro de escopeta nos peitos dele. Só fizeram tirar a rede lá do armador, botaram dentro do carro e jogaram bem ali. Ali debaixo da ponte. Não tiveram nem preocupação de ocultar o cadáver. O Correia Lima, ele já tinha tanta certeza da impunidade, Feitosa, que ele já não se preocupava mais com encobrir crime. Ele já praticava o crime aí, ele achava que todo mundo tinha medo dele, que ele podia fazer o crime, que ele era cobertado. Você vê, rapaz, no crime do finado Arias, foi um tribunal dos júris, aquilo ali foi uma perversão muito grande, jurídica. Ele senta lá na cadeira de honra, ao lado do magistrado, bota aqueles bandidos que andavam com ele lá na plateia, tudo ameaçando o jurado. Não deu outra, rapaz, 7-0, e o bandido do Moreira absolvido, entendeu? Como ele fez, você lembra do primeiro crime que ele cometeu, rapaz, ali na Zona Sul, entendeu? Que o coisa que suspeita que era mano de um dono de um cartório aí, aquela coisa toda, rapaz. O morto do Dedé lá, do coisa. Um fotógrafo. Sim, entendeu? Ele ainda era tenente da polícia. Entendeu? Então ele foi acobertado aqui, ele já fazia os crimes aí, daquela maneira que ele não estava mais nem se preocupando, tanto que nós não tivemos dificuldade em levar os indícios. E ainda tem gente que diz, mas será que aqueles crimes ele cometeu? Olha, veja bem, todos foram apurados, devidamente apurados. Passou por uma instrução criminal, ele teve direito à ampla defesa e o contraditório, e ele foi condenado em todos eles. E eu digo aqui para você que tem uma felicidade de ter assinado todos aqueles relatórios, daqueles inquéritos policiais. Tem uma felicidade, eu lhe digo isso, não só com rigorismo, por vaidade, a dizer que eu fiz por merecer o meu cargo de delegado de polícia que a sociedade paga para combater criminosos. Entendeu? Delegado Francisco das Chagas Santos Costa, o Bareta, muito obrigado por esse depoimento e obrigado também pela sua presença aqui, que nos honra e que, com certeza, o senhor hoje é uma pessoa que a sociedade piauiense, sociedade brasileira, reconhece, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho. Eu é que fico honrado de estar aqui, na sua presença, do outro jornalista aqui, Júnior Santos. E, como ele disse aqui, quando eu cheguei, eu passei a relembrar como se fosse um filme, eu sentado naquelas cadeiras de espaguete da velha central de Flagrantes, aliás, de polícia, na 13 de maio. E de vez em quando eu vou pro centro, seu Vitória, eu gosto tanto dessa polícia, que eu fico na frente lá, o pingo da meia olhando pra ali. Um velho saudosismo, sabe? Vendo aquilo ali, tudo ali, já pra quem não foi isso aqui, entendeu? E foi uma verdadeira escola, entendeu? Uma escola que eu fiz vários cursos para esse Brasil afora, até a nível internacional, mas aprendi muito na prática. E eu tinha um velho professor de direito, que até um desembargador, ele dizia assim, olha, às vezes a prática vale mais do que a gramática. E